aí pessoal, tudo bem? Jonathan aqui. Estamos agora no gráfico do XAUSD, em tempo de 5 minutos. E já demos a primeira entrada aí de venda com 0,1 de lote. Agora vamos deixar fluir para ver se realmente o gráfico vai reverter, né? Bem, já está revertendo. Pegamos aí o valor de 50 e poucos reais. Primeira operação foi sucesso. A segunda operação agora a gente entrou de novo no mesmo lugar, né? E o motivo da entrada é tentar pegar o fluxo de venda, né? Então vamos ver se a gente consegue surfar nessa queda aí. A gente conseguiu, a gente pegou uma boa esticada para baixo, né? Rendeu mais 50 reais aí. E agora foram duas operações feitas, né? Então vamos para a próxima. Essa segunda entrada foi na resistência, né? O mercado está meio lateralizado, como vocês podem perceber. Daqui a pouco provavelmente eu vou ampliar mais o gráfico, né? Eu dei uma entrada de 0,05 no Bitcoin, desculpa, no XAUSD de novo, né? Aí, vocês podem ver que está lateralizado, né? Então eu dei uma entrada na resistência. E a gente vai aguardar para ver se realmente ele vai respeitar essa resistência aí. Essa operação foi um pouquinho demorado, né? O candle não tá tendo muita movimentação, então eu resolvi fechar aí nos 24 reais. Bem, aqui nessa operação a gente entrou de novo na resistência, né? Bem, o que aconteceu? Nessa entrada na resistência, o candle seguinte após a entrada, ele veio a romper essa resistência, né? Mostrando aí que ele ia seguir com a tendência de alta. Porém, como é uma resistência muito forte, ele fez o rompimento, mas ele veio continuar a respeitar essa resistência, né? Então, ou seja, ele deu um falso rompimento e veio seguir a tendência de baixa de novo, né? Você pode ver, ele caiu de novo com força. E aí eu consegui pegar um lucrinho com essa baixa. E nessa queda aí, a gente veio lucrar um total de R$ 23, né? E totalizando aí o valor de R$ 177 aí de lucro, né? E nessa operação aqui, o RSI 40 foi tocado já, então eu decidi fazer uma operação aí de compra. Abri uma ordem de compra, um lote de 0,05, né? Com a expectativa de que ele vai retornar de novo à média móvel das bandas de Bollinger. Ele meio que quebrou minha expectativa de que ele ia retornar, ele acabou descendo mais. Pegou uma distância boa da operação anterior, da ordem anterior, então abre mais uma, né? De 0,5. Mais uma vez ele abriu de novo uma certa distância entre as ordens, eu dei mais uma entrada, só que dessa vez de 0,1, né? Vamos aguardar de novo. E novamente, ele deu mais um espaçamento, só que eu poderia ter esperado ele espaçar mais, mas como eu estava sendo dominado pela ansiedade, esse mínimo de espaço que ele deu aí, eu já dei entrada de novo. Então foi mais 0,1 de lote aí, de compra, né? Aí eu decidi aguardar.
E agora o gráfico está indo para a tendência de alta, né? A tendência agora é que o candle ele vá se esticar até pegar a primeira operação, né? A primeira ordem que a gente deu. Só que com receio eu acabei entrando mais uma vez, né? Com esse 0,3, bem em cima do 0,1, para poder compensar as duas primeiras ordens que eu dei, né? De 0,5 ou 0,05, desculpe. Então eu acabei dando mais uma entrada. Vamos ver se a gente consegue atingir esse, essas operações aí. E a partir daqui já estava começando a compensar, né? Então eu estava na dúvida se eu deixava seguir ou fechar. Então eu resolvi fechar, né? Esperar um pouco a operação subir mais para poder fechar, né? E a partir daqui eu já estou querendo fechar as operações que estão positivas e deixar as negativas para ver se eu consigo aguardar até ficar positivo, né? Mas eu não consegui aguardar não, eu tive que fechar. Bem, após o fechamento dessas duas operações negativas, a gente ficou aí com a margem de R$ 154,42 de lucro no dia, né? E é isso aí. E nessa operação eu entrei com uma compra com 0,05 de lote, né? No RSI 40, com a expectativa de que ele vai fazer a correção dessa queda que teve. E aqui o candle ele retraiu muito, né? Vocês podem ver que ele deixou um pavio enorme aí. Então eu decidi entrar com uma compra de novo com 0,05 para poder continuar com a suposta tendência de alta, né? Que para mim realmente isso gera uma confirmação de que ele ia continuar subindo. Aqui foi uma grande ilusão minha. Eu achei que realmente o mercado ia começar a subir. Eu entrei com 0,1 para poder pegar um grande ganho, né? E infelizmente o mercado começou a despencar. E despencou com força, cara. Na real, isso daí me doeu até na alma. Fui obrigado a fechar a operação do 0,1 porque já estava passando dos R$ 50 de prejuízo, né? E com a crença de que o mercado ia corrigir essa queda, eu fiz mais uma entrada aí embaixo com 0,2. Nessa parte aqui foi um grande erro eu não ter fechado essa operação do 0,2. Ele chegou a bater quase R$ 100, né? E eu não fechei a operação, que ficou positivo. Podia ter fechado, mas a ganância falou mais alto. Então eu acabei deixando, né? Quase R$ 100 não, ele bateu R$ 100 sim. Passando para confirmar aqui agora que eu vi. Aí galera, eu aí pensando se fecho ou não. Vou fechar ou não vou? Já tava com o dedo bem em cima do botão de fechar posições, mas não fechei a posição. Aí eu saio para ver o gráfico para ver como é que tá. Aí ó, a brincadeira. Agora preste atenção, olha o que eu fiz para arrumar essa situação, né? Porque eu não queria sair negativo. E aí vocês vão ver como é que eu fiz para sair positivo.
Eu ainda estava crente de que ia subir, tanto que eu esperei a próxima vela abrir, né? Mas como vocês viram, essa vela pequenininha, ela abriu e começou a descer. Então o que, que eu fiz? Abri uma operação de 0.2, só que isso aí tá errado. Era para mim ter aberto de 2, não era 0.2, era para abrir dois lotes para venda, para poder pegar entre aspas, uma recuperação, né? Aí eu notei que estava errado e entrei com 0.5. Aí eu consegui pelo menos recuperar o prejuízo e fazer um pouco de lucro. Um pouco não, né? Veio bastante lucro. E nessa operação de invertida que eu fiz aqui, muito arriscado, perigoso, né? Se eu tivesse feito uma entrada em um momento que não tenha tanta volatilidade e nem muita força no mercado, que seja para compra ou para venda, que a tendência não esteja tão boa assim para fazer isso, cara, isso aí para arrebentar a conta é rapidinho. Então, é muito treino, né? Não é simplesmente só sair apertando o botão, né? Porque vai ter gente que vai falar que tô apertando o botão só porque é conta demo. Não, tô treinando. Isso sim. Vocês podem ver, né? No gráfico tá marcando aí tendência de baixa. Eu achando que ele ia reverter, mas pelo visto ele vai seguir com a tendência de baixa. Então, com esse pensamento, cara, então você vai seguir o fluxo. Foi o que eu fiz. Entrei no fluxo, cara, para poder recuperar, né? E é isso aí. Como vocês viram, deu boa operação. O gráfico aí tá continuando a tendência de queda, fortíssima tendência de queda, né? E a estratégia é essa, a gente tenta a reversão. Se a reversão não der certo, a gente segue o fluxo. Após essas duas operações aí, a gente rendeu 526, né? Tá aí as duas operações, as últimas operações que a gente entrou na recuperação, né? Para recuperação. E eu acabei fazendo mais uma entrada, né? E por engano eu entrei com 0.5, era para mim ter entrado com 0.05. Tava cansado, tava meio falta de atenção. Então, galera, se forem operar ou treinarem, treine com disposição, tá? E se tiver zoado, não operem, tá? E é isso aí. Deu bom também. Fechamos aí total de 100, não, desculpa, R$ 543 no dia. Isso aí. Aí, galera, acabou o conteúdo. Muito obrigado por assistir até agora. Curtam, comentem, compartilhem. Dê sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam dessa minha estratégia. Tamo junto, viu? É nóis!